Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês uma revisão do vestibular da Unicamp, né? A segunda fase. Eu vou resolver as questões do vestibular de 2020 para ajudar vocês a treinar nesse processo de como escrever uma solução dissertativa, né? Da segunda fase da Unicamp. Geralmente, assim, o que acontece? Você precisa deixar explícito quais são as teorias matemáticas, quais são as ferramentas ali que você está usando para resolver o exercício. Não precisa fazer uma resolução enorme, basta que você seja claro e preciso nas suas contas. Então, vai usar o Teorema de Pitágoras, escreve, vou usar o Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, aí você explicita, né, como se organiza o Teorema de Pitágoras ali, quais são os dados, e faz as contas. Aí vai da sua sensação, né, da sua percepção, se você vai colocar exatamente todos os passos da sua conta ali, dos seus algebrismos ali, simplificações, passa para um lado, passa para o outro, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada, ou se você vai deixar uma coisa mais direta. E aí vai da sua percepção, né? O exercício está pedindo muitas contas para você fazer, vai caber todos os passos ali, se você deixar cada micro passo explícito, né? Então, vai ali da sua percepção, mas tem que deixar claro ali o seu raciocínio para desenvolver a questão. Outra coisa é deixar explícito onde está a sua resposta final, assim, né? O exercício perguntou qual é o volume do cubo. Você coloca lá, o volume do cubo é tanto. E não esquece, claro, das unidades de medida sempre ali na sua resposta final, para não haver dúvidas por conta do corretor do exercício. Então, tem que deixar o quanto mais claro e limpa a resolução é melhor. Não ficar dando muitas voltas. Eu sou o professor Henrique e nós vamos começar agora, então, a resolução do vestibular da segunda fase da Unicamp de 2020. Então, vamos ver qual é a primeira questão. Então, vamos ler a primeira questão. 2 tipos de exames para a detecção de certo vírus foram aplicados em um grupo de 80 pacientes, dos quais, com certeza, 60 são portadores desse vírus e 20 não são. Então, grava essa informação que é importante. Os resultados dos exames estão organizados nas tabelas abaixo. Então, ele te deu aí uma tabela com os resultados do exame. E aí, ele te dá uma dica aqui, ó. Note que em cada exame ocorrem tantos falsos positivos, pacientes não portadores do vírus com resultado positivo no exame, quanto os falsos negativos, que são pacientes portadores do vírus com resultado negativo no exame. Calcule a porcentagem de pacientes portadores do vírus no grupo em estudo. Então, a resposta deste item está aqui no texto. Em um grupo de 80 pacientes, dos quais, com certeza, 60 são portadores do vírus. Então, ele está pedindo qual é a porcentagem dos pacientes portadores em relação ao grupo de estudo. Então, como que a gente faz isso? Então, o total de pacientes é 80 e o total de portadores do vírus é 60. Então, aí, como que a gente faz a porcentagem dos portadores em relação aos pacientes? A gente faz uma fração, né? A gente faz uma comparação. E aí, tem que lembrar de multiplicar essa fração por 100% para transformar em porcentagem, né? E aí, a gente tem que lembrar daquela ideia básica de porcentagem, que é o grupo que a gente está estudando vai ser o numerador dividido pelo total, né? Pelo nosso total de pacientes. Então, vai ficar 60, que são os portadores aqui no numerador, e no denominador o total, 80, vezes 100%, para transformar essa fração em uma porcentagem. Então, simplificando por 10, 60 por 80 vai dar 6 por 8. E simplificando novamente por 2, vai dar 3 sobre 4 vezes 100%. Aí você faz a divisão, 3 sobre 4, mas geralmente essa porcentagem ela é uma porcentagem que a gente decora, né? 3 quartos é a mesma coisa que 75%. Porque 3 por 4 é 0,75 vezes 100%, 75%, né? Na multiplicação por 100, você desloca a vírgula 2 casas para a direita. Vamos ver agora, então, a resposta que você vai deixar claro lá é 75% dos pacientes são portadores do vírus. Então, tem que deixar claro e explícito qual é a resposta final.
No item B, vamos voltar. Considerando os resultados positivos em cada exame, qual dos dois exames tem a menor porcentagem de falsos positivos? Justifique sua resposta. Então, o que é um falso positivo? Falso positivo é quando o exame deu positivo, mas na realidade o paciente ele não tinha o vírus no corpo. Então, é um falso positivo, né? Então, vamos ver o falso positivo. Então, no exame 1, o falso positivo são 6, porque eu vou olhar na segunda linha do resultado positivo, na terceira coluna, que é o do não portador. Então, ali no exame 1, a gente vê eram positivos de verdade, digamos assim, 42 pacientes, e os positivos falso é o 6, né, que é o não portador, embora o exame tenha dado positivo. E deu positivo aí 42. Então, ele quer o falso positivo em relação ao positivo. Então, tanto o falso positivo quanto o positivo deu positivo. Então, a gente vai fazer a seguinte comparação. O falso positivo, que é o 6, dividido por 48, que é o 42 mais 6. E aí a gente simplifica aí. Vai dar 1/8 vezes 100%. Divide 1 por 8, vai dar 0,125 vezes 100%, 12,5%. Então, agora, isso no exame 1. Vamos ver agora no exame 2. Testaram falso positivo 7 pacientes. E o total de positivo foi 56, né? Então, o total de tudo assim vai dar 56 mais 7, vai dar ali os 63, né? Então, ficar 7 sobre 63. 63 é divisível por 7. Vai dar 1 sobre 9 vezes 100%. Então, divide lá 1 por 9, vai dar 0,111 aproximadamente, né? 0,111. E isso aqui vai dar igual a 11,1%. Então, a gente vê que no exame 2, a porcentagem de falsos positivos foi bem menor que no exame 1. Então, o exame 2 tem a menor porcentagem dos falsos positivos, sendo aproximadamente 11,1% dos casos positivos. Então, tem que deixar uma resolução limpa e clara ali do que você está fazendo e a resposta, né? Tem que deixar explícito ali qual é a sua resposta final. Vamos passar agora para o exercício 2. A figura abaixo exibe um triângulo isósceles com dois lados de comprimento A igual a 5 cm e um dos ângulos internos igual a θ, em que o cosseno de θ é igual a 3/5. Calcule a área desse triângulo. Quando a gente pensa em área de triângulo, como que calcula genericamente uma área de um triângulo? É a base vezes a altura. A altura, a gente tem que olhar para um triângulo e ser esperto. Como a gente tem este lado aqui e este lado, vamos desenhar a altura em relação a esse lado conhecido. E por definição de altura, que ela sai de um vértice até o lado oposto a esse vértice, formando um ângulo de 90 graus. Formando um ângulo aqui de 90 graus. Então, a gente desenha essa altura e a gente vai obter um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo retângulo e um ângulo, a gente vai poder usar a trigonometria. Então, vamos lembrar aqui do corre, o carre e o coca. O corre, que é em relação ao seno, é o cateto oposto, o CO, dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto, dividido o cateto adjacente, tudo em relação a esse ângulo θ aqui, né? Beleza, então vamos aplicar isso. Então, quem é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo θ? Vai ser a nossa altura h, dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa no triângulo retângulo, né? É o lado oposto ao meu ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Que no caso é o valor A aqui. Então, isolando o h, a gente obtém que a altura é igual a A vezes o seno de θ. Vou aqui multiplicar em cruz, né? Ficar A seno θ é igual a h. Ok? Então, o que a gente faz? Como o θ está entre 0 e π, porque é um triângulo retângulo, da relação fundamental a gente tem
que o seno quadrado de θ mais o cosseno quadrado de θ é igual a 1. Ali o θ ficou elevado, né? Mas não é. Isso aqui seria um quadrado e o θ aqui embaixo, né? Cosseno quadrado de θ. Aí eu vou isolar o seno aqui. Então vai ficar seno quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno quadrado de θ. Por que foi importante a gente explicitar que o θ está entre 0 e π? Porque se o θ está entre 0 e π, o cosseno quadrado ele vai estar entre 0 e 1, então 1 menos cosseno quadrado de θ vai ser um valor positivo. E aí, a gente vai, como é um valor positivo, a gente vai poder fazer a raiz quadrada desse valor. Então, o seno de θ é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno quadrado de θ. Se 1 menos cosseno quadrado de θ fosse negativo, a gente não poderia tirar a raiz quadrada. Mas no caso aqui não tem nenhum problema. Mas é bom deixar claro que o θ está entre 0 e π e, portanto, a gente pode fazer essa operação tranquilamente. Então, o cosseno quadrado de θ, ele é dado, né? O cosseno, que é o 3/5 aqui. Então, vai ficar 1 menos 3/5 ao quadrado. Lembra, o quadrado, elevar uma fração ao quadrado, é eu elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos 9 sobre 25, né? Lembra, 3 ao quadrado não é 6, é 9. É 3 vezes 3. E o 25 é o 5 ao quadrado, né? Não é 5 vezes 2, 10, né? É 5 vezes o 5, dá o 25. Simplificando ali essa operação, 1 menos 9 sobre 25, a gente chega em 16 sobre 25, né? A gente faz ali o MMC entre 25 e 1, que é 25 mesmo, então vai ficar 25 menos 9, 16 sobre 25. Deixa eu sair aqui da frente. Então vai ficar seno de θ é igual. Aí vem, né? Como que a gente faz uma raiz quadrada de uma fração? A gente tira a raiz quadrada tanto do numerador quanto do denominador. Então vai ficar a raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 16 é o número que elevado ao quadrado dá 16, no caso é o 4. E a raiz quadrada de 25 é o número que elevado ao quadrado dá 25. Então é 5. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Então qual é a resposta? Ah, tá. A gente não chegou na resposta ainda, né? Deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente queria calcular desde o início? A área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura. A base que a gente usou foi a base A, vezes a altura, que é o A seno de θ. Então, vai ficar A vezes A ao quadrado, seno de θ. Quem é o A? É o 5. Seno de θ a gente já acabou de calcular, que é o 4/5. Simplificando o 5 com o 5 quadrado com o 5 do denominador e o 4 ali com o 2, a gente fica com 5 vezes 2 igual a 10 centímetros quadrados. Não pode esquecer da unidade de medida, por ser área, é ao quadrado. Então, a resposta final é a área é igual a 10 centímetros quadrados. Vamos lá para o B agora. Determine o comprimento do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, se é circunscrita, a gente vai olhar a circunferência que contém os 3 pontos do triângulo. Né? A circunferência inscrita é a circunferência que é tangente aos 3 segmentos do triângulo. Então, um erro comum é trocar, né? Circunscrita por inscrita. Tem que prestar atenção nisso. Então, se é circunscrita, é a circunferência ali que está por fora, né, do triângulo, ali, nesse caso. Então, como que a gente vai fazer para determinar qual é o raio dessa circunferência? Bom, a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? No triângulo isósceles, o circuncentro coincide com o centro da circunferência, né? Então, esses 2 pontos, né, ali, o ponto O, que é o centro da circunferência, é também o centro do meu triângulo. Então, a partir disso, a gente consegue esses 3 raios, né? Partindo de O até B, de O até A e de O até C, são 3 raios, porque eles estão ali no vértice, que está na circunferência. Então, ele é um raio, né? E o O é o centro da circunferência, então, de fato, é o raio. Além disso, como o triângulo é isósceles, esse raio ele contém a bissetriz do meu triângulo. Ele contém as bissetrizes do meu triângulo. Então, ali no A, o ângulo A é o ângulo θ. Se o raio
é uma bissetriz, então ele divide este ângulo pela metade. Então a gente obtém ali no triângulo AOC os ângulos θ sobre 2. E como isso aqui é um raio e isso aqui também é um raio, a gente tem que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, este ângulo que é o θ sobre 2, então este ângulo de baixo também é θ sobre 2. Então, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente vai ter que o alfa, que eu chamei esse ângulo aqui, né, o terceiro ângulo de alfa, é 180 graus menos θ. E aí a gente pode aplicar a lei dos cossenos. Vai ficar, porque a gente tem tem essa medida e essa, a gente tem 3 medidas, né? E o ângulo entre essas duas medidas aqui, o ângulo entre os dois raios. Então, A ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo que a gente está olhando. A gente está olhando aqui o ângulo alfa, então o lado oposto a esse ângulo é o A. Então, A ao quadrado é igual a R ao quadrado vezes R ao quadrado, menos duas vezes os lados, né? R vezes R, cosseno do ângulo entre eles, cosseno de alfa. Então, R quadrado mais R quadrado é a mesma coisa que 2R ao quadrado, menos 2R vezes R, R quadrado, cosseno de 180 graus menos θ, né? Que é o valor de alfa. O alfa está aqui, 180 graus menos θ. E a gente tem que lembrar, lá da trigonometria, que o cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ. Então, a demonstração não precisa fazer aqui, mas dá para a gente fazer utilizando o cosseno da diferença, né? E aí, o cosseno de 180 é menos 1, e aí, simplificando lá a expressão, a gente vai chegar em menos cosseno de θ. Então, vai ficar... A gente faz aqui, tem esse menos aqui, com este menos, a gente vai chegar em 2r² mais 2r² cosseno de θ. Cosseno de θ foi dado, né? E o A também. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que é esse A aqui, né? O 5 ao quadrado, igual a 2r² mais 2r² vezes o cosseno de θ, que é o 3/5. Simplificando tudo, a gente vai chegar 5 quadrado, 25, igual a 2r² mais 6r² sobre 5. Vamos multiplicar todo mundo por 5. 125 igual a 10r² mais 6r², né? Vai ficar 5 vezes 2r², 10r². E o 5 multiplicando essa fração aqui, corta com 5 de baixo, mais 6r². Beleza, então vai ficar 125 é igual a 16r². Passando 16 dividindo, vai ficar 125 sobre 16 igual a r². A gente tira a raiz quadrada dessa fração, tira a raiz quadrada de ambos os lados, né? Deixa eu desaparecer aqui. E aí vai ficar, então, a raiz quadrada de 125 sobre a raiz quadrada de 16. Bom, é legal a gente simplificar essa raiz quadrada de 125. A gente lembra que 125 é 5 vezes 25. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de 5 vezes 25. E aí, a gente pode quebrar esse produto em duas raízes quadradas, né? Vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 5 é um número irracional, vezes raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente obtém 5 raiz de 5 dividido pela raiz quadrada de 16, né? Que é 4. Como se trata de um raio, então o comprimento do segmento é em centímetros, o raio da circunferência é 5 raiz de 5 sobre 4 centímetros. Então, aqui a gente revisou diversos conceitos aqui, relembrando que o raio da circunferência circunscrita a um triângulo isósceles é também a bissetriz, né? Então, agora eu vou finalizar o vídeo, porque está ficando um vídeo já com 20 minutos, e aí vai para ficar mais rápido o upload para o YouTube. Vamos finalizar agora. E aí eu vou gravar diversos outros vídeos com as demais questões do vestibular. Como são 6 questões, serão 3 vídeos, né? Com 2 questões em cada vídeo. Eu espero que tenha ficado claro assim, como resolver as questões, mas principalmente como escrever, né?
a sua resposta ali, deixar os passos bem organizadinhos. Então, essa foi uma revisão mais de como escrever a redação ali da questão do que, de fato, revisar os conteúdos envolvidos, né? Então, provavelmente, eu vou fazer um arquivo mais detalhado com a teoria de cada questão, e aí eu vou publicar no meu blog, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o blog, em que eu vou deixar mais detalhado a resolução dessas questões, né? Então, deixando mais explícitos os passos e revisando a teoria ali de cada exercício. Então, eu já fiz esse arquivo, ele tem a demonstração, né, do porquê que no triângulo isósceles a circunferência circunscrita tem o mesmo centro que o triângulo e tudo mais. Então, acho que vai ficar bem legal para você estudar. O vestibular da Unicamp, aí, a segunda fase, já é na primeira semana de fevereiro, então vamos ficar bem atento às datas, principalmente agora com a pandemia, em que as coisas estão sendo alteradas. Então, tem que ficar bastante atento para não perder os prazos e você não perder a sua vaga no vestibular. Então, foco total agora, revisando, descansando também, né? Eu acredito que você já estudou bastante nos anos anteriores para estar nesse momento agora na segunda fase da Unicamp. Eu desejo uma boa sorte para você. Acompanhe os demais vídeos em que eu vou resolver as demais questões do vestibular. E é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar, deixar seu like com quem está compartilhar, né, com quem está fazendo também a segunda fase, com quem não está fazendo também, mas está estudando para prestar para o vestibular do ano que vem. Então, eu friso novamente aqui, entro no site da Conveste, vejo os vestibulares anteriores, refaço os vestibulares anteriores, mas principalmente o vestibular, a própria Conveste deixa ali em cada questão a resolução, a resposta, e também deixa alguns comentários dos principais erros que os candidatos cometem. Ele coloca ainda um gráfico mostrando qual é a alternativa, quais são os erros mais comuns ali, qual é a pontuação naquela questão por candidato. Então, por candidato não, quais são a pontuação e a quantidade de candidatos que fizeram aquela pontuação naquela questão. Então, você vai perceber qual é a quantidade de erros, né, que os candidatos cometem ali. Então é isso, obrigado, gente, e até mais.